Tiago, capítulo 1, versos 23 e 24. E nesse texto nós vamos estar aí meditando, pensando e refletindo algo que é importantíssimo para a nossa caminhada nesses dias do ano novo, que ainda estão por vir. Você encontrou? Tiago, capítulo 1, versos 23 e 24. Vamos ler aí, com sua voz? 2 versículos somente, que diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Queridos, quantas coisas maravilhosas nós temos em Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais olhamos para a palavra e vemos o caráter, vemos ali a personalidade, o ser de Deus, os atributos de Deus, nós nos maravilhamos com esse ser. E quantas coisas maravilhosas nós temos em Deus. E quantas coisas nós temos maravilhosas de Deus para nós, já para esse ano de 2021. Com certeza, basta ler a Bíblia. Vou te lembrar de coisas maravilhosas que nós temos em Deus e de Deus na nossa caminhada de vida. O plano de salvação de Deus. Plano de salvação esse executado através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando nós pensamos no plano que Deus tem para nos salvar, nós ficamos maravilhados. O perdão maravilhoso de Deus, purificação dos nossos pecados, santificação de nossas vidas, estarmos melhorando numa ação do Espírito Santo, crescendo de glória em glória, santificação, a redenção, salvação, o acesso livre que nós temos diante de Deus. Uma certa vez, ouvindo uma pessoa falar, uma palestra na internet, ela disse assim: olha, esses protestantes são todos arrogantes, orgulhosos, eles se acham dignos de estar na presença do Deus Todo-Poderoso, sem intermediários. Mas a Bíblia diz que quando estamos em Jesus Cristo, nós não precisamos de outro intermediário, de ninguém se colocando em nosso lugar, entre nós e Deus. Em Jesus Cristo nós temos um caminho livre para Deus, livre para o trono da graça. Que coisa maravilhosa nós temos! Você fecha os seus olhos e coloca o seu coração em Deus, você está diante do Deus Todo-Poderoso. Novo e vivo caminho é Cristo Jesus. Além disso, nós temos ajuda divina, proteção, provisão, força, vitórias prometidas por Deus. Olha quantas coisas nós temos em Deus e por causa de Deus. Mas a mesma Bíblia que diz o tanto de bom que nós temos, a Bíblia diz que nós precisamos tomar cuidado. E eu quero que você preste atenção nisso. Sim, nós precisamos tomar o cuidado nesse ano 2021, para que no momento de provações que vamos passar, já não estamos passando, no momento de tempestades que podem vir sobre nosso 2021, lutas, medos, nós não podemos nos esquecer de quem é Deus. Não podemos esquecer de quem é Deus. Não podemos esquecer que Ele está conosco. Não podemos esquecer das promessas que Ele nos faz na sua santa palavra. Maravilhosas promessas que estão todas escritas nesse livro, Bíblia Sagrada. E por que nós não podemos nos esquecer? Sabe por quê? Porque durante a nossa caminhada de 2021, podemos esquecer se nós perdemos o foco de Deus. Porque se nós perdemos o foco de Deus, nós vamos esquecer dele e vamos mudar de foco e deixar de olhar para Ele, para orar, olhar para outras coisas. Se deixarmos de focar Deus, a sua palavra, a sua vontade sobre nossas vidas, nosso foco vai estar em outro lugar. E isso é perigoso. Atrapalha o nosso feliz ano novo. Podemos esquecer de Deus, da vontade de Deus,
Se nós passarmos a confiar mais em nós mesmos, não, eu consigo, eu dou um jeito, é do meu jeito. Ou se nós passarmos a confiar em outras pessoas ou em outras coisas, na frente de Deus. Não, é assim, é o que a mídia diz, é o que aquilo disse. Bem, a nossa sociedade, onde vivemos, ela fala muitas coisas. E muitas das coisas que ela fala não tem nada a ver com Deus, com a palavra de Deus. E se nós focarmos no que o mundo diz, a nossa sociedade diz, nós vamos esquecer de Deus, sim. Podemos esquecer de Deus, da palavra de Deus, das promessas de Deus, se nós focarmos no que as pessoas dizem, falando tão alto aos nossos ouvidos e parecendo tão racional, que a palavra de Deus para nós parece irracional. Onde está o seu foco nesse novo ano? Onde você está focando de verdade? Em Cristo Jesus, na palavra de Cristo, ou lá em Mateus capítulo 14, verso 30, Pedro teve uma experiência que eu quero usar de ilustração. Jesus vem andando sobre as águas estão revoltosas, os apóstolos estão no barco, eles acham que é um fantasma. Jesus fala: sou eu. Pedro diz: se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo, ou seja, vou obedecer a sua palavra. Jesus disse: vem, e Pedro foi. Como é que essa história se aplica em nossas vidas? Nós somos desafiados por Cristo Jesus a agirmos pela fé. Pedro foi pela fé. Andar sobre as águas, isso não é comum, isso não é natural. Nós somos desafiados a confiar em Cristo, agirmos pela fé, mas olhando firmemente para Jesus, não olhando para outro lugar, olhando firmemente e crendo no que Jesus Cristo falou. Ele disse para Pedro: vem, e Pedro foi. Pedro acreditou, confiou na palavra de Jesus. Assim somos desafiados também nesse ano. Mas se fizermos como Pedro, e ao invés de estarmos focados em Cristo, na palavra de Cristo, desviarmos o nosso olhar, você tem que lembrar a história. O texto diz que Pedro, reparando a força do vento, reparando a altura das ondas, ele teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. Ele gritou: salva-me, Senhor. O Senhor o salvou. Mas porque ele desviou seu olhar de Cristo, e o seu medo o fez duvidar da palavra de Cristo, existe algo atrapalhando ou fazendo você deixar de olhar fixamente para Jesus, mais especificamente, colocar sua atenção, sua fé na palavra de Deus, nas palavras de Jesus? Porque esse é o principal. Focar nas palavras de Cristo, na palavra de Deus. Tiago, texto que nós lemos aí, ele chama a nossa atenção para a importância da palavra de Deus em nossas vidas. E eu quero chamar a sua atenção da importância de Deus, da palavra de Deus no seu 2021. Para Tiago, a Bíblia, a palavra de Deus, é comparada com um espelho. No caso aqui, um espelho espiritual. A palavra de Deus foi escrita para que vejamos a nós mesmos dentro do plano e da vontade de Deus. E nos vendo dentro do plano e da vontade de Deus, caminhemos e tenhamos uma vida realmente abençoada por Deus, porque estamos de acordo com o plano de Deus, com o caminhar de Deus, com o caminho que Deus nos orienta. Somos bem-aventurados. Interessante que aí na última parte do versículo 25 de Tiago, você viu o que ele disse? Nós vamos ser bem-aventurados no que realizarmos, porque estamos ali diante daquele espelho espiritual que nos mostra, que nos indica, que nos praticamente orienta. Você se olhou no espelho hoje? Para a igreja, você se olhou no espelho, não se olhou? Tem que olhar, o Ronaldo está em dúvida. Você se olhou no espelho? O espelho, no nosso dia a dia, é um item até importante no nosso ver diário. Quem de nós
não dá uma boa olhada no espelho para sair de casa? Porque sabe que pode ter alguma coisa que, quando sair, o espelho então reflete a nossa imagem e nos mostra se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa que, ou no nosso corpo, ou no nosso rosto, ou na nossa roupa. Se tiver tudo certo, vamos sair. Se não tiver certo, vamos corrigir. Já aconteceu com você? Você está lá se arrumando diante do espelho e você, de repente, precisa sair por alguma coisa que acontece? Um telefone que toca, você sai rapidinho, ou alguém que te chama, algo acontece que te tira da frente do espelho, de supetão, e você sai e esquece o que você viu ali, a imagem que você viu ali, e aquela imagem estava te mostrando alguma coisa errada. Seu cabelo estava desenhado, ou tinha alguma coisa aí na sua cabeça, você precisava corrigir alguma coisa, no dente, sei lá. E quantas vezes, por deixar de olhar no espelho, por esquecer o que eu vi no espelho e não corrigir, passei vergonha. Em muitas situações, existe uma derrota de vida, porque nós vimos no espelho, mas não corrigimos algo que precisava ser corrigido. E aí, quando lá fora, passamos vergonha. Tiago diz que essa ideia acontece também na vida espiritual. A mesma coisa acontece com aqueles que colocam a sua vida diante de Deus, colocam a sua vida diante da palavra de Deus, espelho espiritual. E aí? Colocou. A Bíblia foi escrita para que demos a devida atenção a ela e confiança a ela. Tanto que no versículo 19 aí de Tiago 1, o contexto, Tiago está falando da palavra. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Dar atenção à palavra de Deus. E tardio em falar e tardio em se irar. Nós invertemos. Acontece, a gente já quer derramar nossos sentimentos, a gente já quer dar nossa opinião. Não, peraí, primeiro saiba a opinião de Deus, primeiro saiba a vontade de Deus, antes de falar qualquer coisa e antes de derramar os seus sentimentos, por exemplo, a ira. E é nesse contexto que Tiago fala, olha, a palavra de Deus, então você tem que colocar sua atenção nela. Ela foi escrita para que guardemos os seus mandamentos, sigamos as suas orientações, não apenas ouçamos. Não é só olhar para ela, ou apenas conhecer. Tanto que no versículo 22 aí de Tiago, capítulo 1, Tiago fala assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Coloque em prática, não somente ouvintes, porque senão você vai estar enganando a quem? A si mesmo. Você quer a bênção de Deus? Você quer que Deus haja na sua vida? Mas quando diante da palavra dele, você só vê, só ouve e fica por isso mesmo, você está se enganando, porque a palavra dele não vai se cumprir de como está escrito. A Bíblia diz, se eu orar, Deus vai me ouvir. Então eu posso orar de qualquer jeito. Você pode orar de qualquer jeito para Deus? Não! A Bíblia dá regras, a Bíblia dá mandamentos, a Bíblia nos ensina a orar, porque Deus não aceita qualquer oração. Para a pessoa que apenas ouve a Bíblia, que conhece os seus ensinos e não obedece, Tiago diz muito claramente, essa pessoa é igualzinha àquela pessoa que vê o seu rosto no espelho, vê que tem um problema, vira as costas e esquece de corrigir o problema. Verso 23 e 24 que nós lemos. Esquece de como está a sua aparência, e quando ela sai para fora, ela passa vergonha. Quando chega um momento, ela é derrotada, exatamente porque ela se esqueceu e não praticou, não colocou atenção. Pensando assim, a Bíblia, como espelho espiritual, nos serve de uma segura orientação para nós nos corrigirmos. Você olha no espelho para corrigir outra pessoa? Me olho no espelho, a Rita está precisando mudar isso. Não. Eu olho no espelho para me corrigir, para me acertar, para me arrumar. Uma outra ilustração está no Salmo 119, verso 105, que você sabe de cor.
O salmista fala que a Bíblia é uma orientação até onde devemos pisar, colocar os nossos pés, da maneira que nós devemos andar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a Bíblia que vai mostrar, pisa aqui, pisa ali, não pisa lá. Tiago, ele ainda afirma que, seguindo atentamente a orientação da palavra de Deus, nós seremos bem-aventurados no que realizarmos. E aí eu quero ler esse texto para você, só para, repetindo, confirmar. Diz assim, verso 25: aquela pessoa que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vitórias nesse ano 2021, bênçãos na sua vida no ano 2021, não vão acontecer por mágica, por sal grosso, por cor de roupa, não vão acontecer por gestos religiosos. Não. Tiago fala, a bênção de Deus vai cair sobre as nossas vidas e vamos ser abençoados, vitoriosos nesse 2021, sim. Por quê? Porque praticamos a palavra de Deus, seguindo as regras de Deus. Deus age conforme Ele disse que agiria quando nós seguimos os mandamentos do Senhor Deus. Jesus Cristo também aplicou esse princípio, essa ideia, em uma declaração em João capítulo 13, 17. Se você sabe dessas coisas, feliz você será se praticar. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Se você sabe que é assim, que Deus disse que é assim, que Ele ensinou assim, quando você pratica, você vai alcançar a bênção do Senhor. No Salmo 19 que nós lemos no começo do culto, especialmente o verso 9 e o verso 11, nós vemos ali a promessa de que aqueles que guardam, praticam a palavra de Deus, terão grande recompensa. Deixa eu te lembrar que nós lemos, Salmo 19, verso 9: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Verso 11: além disso, por eles se admoesta o teu servo, em nos guardar a grande recompensa. Não é o que Tiago está falando? Quando eu estou diante do espelho, que é a palavra de Deus, eu sou ensinado, admoestado, corrigido, aconselhado. E quando eu obedeço, quando eu ajo, eu recebo uma grande recompensa vinda de Deus. Ao olhar-se no espelho, você pode ignorar o que você viu no espelho, o que você viu na sua imagem, sai e vai tocar a sua vida. Ou você pode ficar tão indignado, tão nervoso com o que você viu no espelho, que você quebra o espelho. Você pode fazer isso. Ou você pode se olhar no espelho, se tiver alguma coisa errada você corrige, você aceita o que o espelho está dizendo, porque o espelho não mente. Diante da palavra de Deus, você pode ter as mesmas atitudes. Você pode ignorar a palavra de Deus, você pode desprezar e até atacar a palavra de Deus, o que muitas pessoas fazem, não concordo com isso, ou você pode praticar a palavra de Deus. Alguém disse uma frase que eu achei interessante, eu acho pertinente repetir para você. Ou a Bíblia te afasta do que é pecado, ou o pecado vai te afastar da Bíblia. Porque a Bíblia, como espelho, ela é para nos corrigir daquilo que é pecado e que nos afasta de Deus. E a Bíblia nos revela como vamos ter comunhão com Deus, como temos comunhão com Deus. Em pecado, nós nos afastamos da Bíblia. Por isso que você vê muitas pessoas com raiva da Bíblia, porque a Bíblia diz que aquilo que ela gosta, que ela está fazendo é errado, e ela não quer. Muitos, então, estão se afastando da Bíblia, desse espelho espiritual, e por isso sofrem quando vêm as tempestades, sofrem derrotas, passam vergonha e afundam.
Onde está a nossa firmeza, nossa vitória em 2021? Está na palavra de Deus, está em Jesus Cristo, está na palavra de Cristo. E quando olhamos firmemente para Jesus, para as palavras de Jesus, quando seguimos obedientes aos ensinos de Jesus, nós vencemos, nós não afundamos, a casa não cai durante a tempestade, os ventos fortes. Mateus capítulo 7, verso 24 e 25, quem disse isso foi Jesus. A casa não cai se você pratica os meus ensinos. Nós não podemos nos enganar nisso. Não se engane nisso. Nisso o quê? Coloca para nós aí, a última. Tiago capítulo 1, verso 22 e 25. Eu quero ler com você e estou encerrando a nossa meditação. Vamos ler juntos? Tiago 1, 22 e 25. Não se engane nisso. Diz assim o texto: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu próprio rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não é mágica, não é sorte, não é acaso. A palavra de Deus, obedecida e praticada, nos traz realizações abençoadas, porque são feitas por Deus em nossas vidas. Que Deus nos ajude, que tenhamos sim 2021 abençoado por Deus. Vem tempestades? Vem, mas seremos firmados na rocha em Cristo Jesus. Estaremos seguros em Deus. Deus vai sossegar tempestades, porque estamos praticando a sua palavra. Amém? Fiquemos em pé e encerramos esse culto, rogando a Deus aquela bênção que temos pedido para esse começo de ano, para esse ano. E a bênção está baseada em Filipenses capítulo 2, verso 7, que diz assim: que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, boa semana, uma semana abençoada por Deus, com chuva ou sem chuva, você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Amém.